Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João. Como os irmãos já sabem, nós estamos já há algum tempo já pregando sobre os evangelhos. Amém? Estaremos todo domingo à noite meditando mensagens do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? E aqui nesta noite nós vamos agora meditar no capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 13. Jesus purifica o templo. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destrói este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, já tive a oportunidade de falar sobre ela várias vezes, e cada vez que medito nela, há grandes, poderosas revelações da parte do Senhor para o meu coração, e creio para vocês também. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz: e achou no templo. Que templo é esse? O templo, ele era dividido em 3 partes. O átrio, chamado Esplanada dos Gentios, onde ficava ali o povo gentil, quem não era judeu. Havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. O segundo estágio, onde ficavam as mulheres. O primeiro, onde os homens ficavam. E aqui nesse pátio foi justamente onde Jesus ele teve essa atitude de indignação, onde até mesmo os judeus consideravam aquele lugar um lugar contaminado, chamado Esplanada dos Gentios. E ali, quando Jesus viu ali aquele verdadeiro corvil, né, de pessoas negociando, barganhando e agindo de uma forma ilícita, o Senhor ele pegou uma azorrague, um chicote de 12 tiras de couro na ponta, e ali começou a derrubar aquelas bancas e começou a expulsar os cambistas que ali se encontravam. E ele menciona o que está escrito em Salmo capítulos
Na verdade, o Salmo 69, o Salmo não tem capítulo. Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então aqui, meus amados irmãos, nós podemos observar que o Senhor, ele enfatiza sobre o verdadeiro templo. Amém? E para mim falar sobre isso, é importante que nós possamos dar uma viagem em toda a história, para que nós possamos ter uma boa compreensão daquilo que o Senhor Jesus está querendo dizer a respeito de todas essas suas atitudes e coisas. O Senhor Jesus disse: derribai este templo. Qual o objetivo do templo? O templo, ele tem um objetivo, é de proporcionar aos adoradores um lugar de comunhão íntima com Deus. Jesus, ele é este lugar onde nós buscamos a Deus e adoramos o Senhor Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho hoje. Por isso que quando nós olhamos em toda a história, nós podemos contemplar que em toda a história a Bíblia menciona sobre 7 tipos de templos. Amém? E eu quero falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro templo, na verdade, no início de todas as coisas não existia templo. A Bíblia diz que de Abel até Moisés, Deus lhe falava diretamente com o homem. A Bíblia diz que Deus ele ia até o Éden e conversava com Adão. Ele tinha uma comunicação direta com Adão. Mas a palavra do Senhor nos diz que em Isaías 66:1 diz assim: o céu é meu trono e a terra o escapelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então nós aprendemos que de Adão até Moisés, Deus ele falava com o homem ao ar livre. Deus ele falava com Abrão e depois Abraão. Mas chegando na época de Moisés, somente depois da saída do povo de Israel do Egito, cerca de 1440 anos antes de Cristo, foi ali que Deus ele deu uma ordem a Moisés e disse o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós, ou no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Então esse primeiro santuário, esse primeiro templo é chamado tabernáculo, ou templo móvel. Amém? Que também tinha 3 estágios. Havia somente uma porta, que era chamada o caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então Jesus ele é a porta, ele diz que ele é a porta que conduz o homem, ao pecador, até a Deus. Então no primeiro pátio é onde que os sacerdotes imolavam os cordeiros para encobrir o pecado da população. No segundo é chamado lugar santo, onde ficava a mesa da propiciação, o candelabro e a mesa dos pães, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E no primeiro estágio principal era chamado lugar santo dos santos. E este lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar naquele lugar, naquele recinto sagrado, para falar diretamente com Deus, que Deus ele se manifestava em cima do propiciatório da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, como vocês já sabem, havia 3 elementos distintos. Havia o pão, que representa o maná, foi o que Deus proveu durante 40 anos para o povo, durante 430 anos para o povo de Israel, do povo hebreu, na época da peregrinação. Havia também que representa Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Havia também a vara de Arão que havia florescido, foi o sinal que Deus deu. Esse representa o Espírito Santo, é o único que tem o poder de frutificar.
E também havia as tábuas dos 10 mandamentos, chamado Decálogo, né? Onde que Deus, ele é representado através de um Deus legislador. Então assim era feito, e foi a ordem que Deus deu a Moisés. E a palavra do Senhor disse que nele Deus manifestava a sua glória e a sua presença. No livro do Êxodo, como diz, capítulo 40, versículo 34. E agora vamos para o segundo templo. O primeiro templo, como disse no início, para os irmãos memorizarem, Deus falava com o homem no jardim, no campo, amém? Ao ar livre. O primeiro templo foi o tabernáculo. E agora o segundo templo foi no final do reinado de Davi. Davi, ele tinha tudo preparado. Ele tinha todas as ferramentas e recursos necessários para construir o templo da glória de Deus. Mas Deus, ele disse para Davi: você não vai construir o meu templo, porque a sua mão está contaminada com muito sangue inocente. Mas o seu filho Salomão, ele vai erguer o templo da minha glória. Então isso ocorreu cerca de 1000 anos antes de Cristo, a construção do segundo templo. Amém? Deus lhe disse o seguinte: teu filho Salomão edificarás a minha casa e os meus átrios. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 6. Amém? Então, meus amados irmãos, apesar do templo de Salomão ter sido magnífico, Deus havia dito que se o rei ou o povo, os seus descendentes, não adorassem a ele com exclusividade, ele mesmo destruiria o templo. Amém? E vocês sabem muito bem que apesar de toda a glória que Salomão desfrutou em vida, Deus não permitiu que Salomão viesse ser destruído em vida, porque Deus, ele tinha uma aliança, um pacto com Davi, dizendo que ele não seria destruído. Mas assim, quando Salomão ele morreu, o reino foi dividido em 2 partes. Porque Salomão, no final da sua idade, ele se corrompeu, amou muitas mulheres, levantou muitos altares a deuses estranhos, e isso foi abominação aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso aconteceu e se cumpriu cabalmente no ano de 597 a.C. Então a queda do templo de Salomão, a queda do povo de Deus ocorreu literalmente da forma que Deus ele disse: se vocês pecarem, se vocês me desobedecerem, se vocês andarem em outros caminhos, eu vou autorizar que os seus inimigos se levantem e destruam vocês. E aconteceu 597 a.C. A palavra do Senhor nos disse que Nabucodonosor, o grande regente babilônico, um dos maiores imperadores de toda a história, inteligentíssimo, ele veio da geração de Hammurabi, e Nabucodonosor, ele foi um dos maiores dominadores do mundo antigo e foi o líder da Babilônia. E este homem, esse regente, ele invadiu Jerusalém, destruiu, levou as riquezas e despojos para o seu país, e milhares de pessoas foram levadas escravas para o seu país. E assim se cumpriu a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. E se você quiser ler com calma na sua casa, no capítulo 52 do livro do profeta Jeremias, você vai encontrar toda essa verdade. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Mas o mesmo profeta Jeremias, que foi usado por Deus para poder advertir toda a nação com relação a um grande julgamento que viria sobre a nação, foi o mesmo que também foi usado por Deus para poder dizer à nação que o tempo de cativeiro tinha um tempo. Amém? Havia um tempo determinado de provação. E o tempo determinado de provação foi de 70 anos, e se cumpriu cabalmente, 70 anos, nas mãos da Babilônia. Jeremias capítulo 29, 10. Amém? Então esse foi uma parte da história da nação. A nação que servia a Deus, mas desobedecia e caía nas mãos do adversário. Eu quero te dizer uma coisa para vocês, antes de dar continuidade.
Você só terá sucesso na sua vida, em todos os seus âmbitos, se você tiver compromisso realmente com Deus. Não basta você falar assim: eu creio em Jesus, acredito na Bíblia. Isso não é suficiente. Isso é lindo, maravilhoso, até mesmo poético e romântico, mas não é suficiente. Há uma pregação de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas da igreja primitiva, da era puritana. Ele dizia, tem uma mensagem muito linda com relação a esta fala minha agora. E ele diz: se vocês creem em Deus, ele repete aqui, claro, né? O que Tiago ele afirmou na sua epístola: vocês não fazem tantas coisas assim porque os demônios também creem, até estremecem. Então, não é suficiente você falar que crê em Deus, acredita em Jesus, acredita na Bíblia. Você tem que viver o Evangelho. Você tem que andar no caminho. Não basta você conhecer o caminho, você tem que andar no caminho. E quando você passa a andar no caminho, Deus vai fazer de você um ministro dele, uma serva ungida dele, para você apontar o caminho para outros que estão perdidos no caminho. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então Deus ele é categórico em afirmar que há somente segurança para aqueles que estão nele, em Cristo. Você vê isso em toda a história, entre levantamentos e quedas em levantamentos e assim por diante. Amém? O Salomão construiu um templo glorioso. Se fosse hoje matematizar o que ele gastou para construir o templo na sua época, seria valor de trilhões. Isso já é provado. Trilhões. Foi algo tremendo, mas Deus permitiu que tudo caísse por terra, porque o mais importante não é o glamour, o mais importante é a presença de Deus na sua vida e você ter comunhão com Deus. Não basta nós estarmos num templo bonito, lindo, maravilhoso e formoso, onde o Espírito Santo não habita. Você pode estar debaixo de um pé de manga, debaixo de uma marquise ou debaixo de qualquer lugar, mas se o seu coração está na presença do Eterno, com sinceridade, Deus ele vai estar ali com você. Você pode estar caminhando assim como aqueles discípulos de Emaús, andando pelo caminho, conversando a respeito do Messias, mas se o seu coração é queimado pela presença de Deus, se o teu coração amor, realmente devoção por Ele, tenha certeza, você pode talvez não reconhecê-lo, mas Ele está bem presente perto de você. E às vezes o seu coração vai queimar, assim como o coração dos discípulos queimaram. Bem, o nosso coração queimou quando ele falava e abria as Escrituras. O terceiro templo, meus amados irmãos, passando 70 anos. Olha que é uma coisa tão linda, tão profunda. É uma coisa muito linda o que Deus ele faz. Deus ele disse assim: olha, presta atenção, o cativeiro de vocês vai demorar 70 anos. E Deus ele profetizou dizendo: 400 anos antes do nascimento de Ciro, o persa, Deus já tinha falado a respeito dele, que ele seria o homem, a ferramenta persa que libertaria o povo de Deus para poder voltar para a sua cidade natal e reconstruir o novo templo. Não é tremendo isso? Deus é tremendo, meus irmãos. Então Ciro, o rei da Pérsia, que atual hoje é conhecido como Irã, foi o país que dominou no mundo antigo. E Zorobabel e um grupo de 50 mil judeus saíram da Babilônia com autorização e com cartas de Ciro para voltar à sua cidade natal e reconstruir um novo templo. Esse é o terceiro templo. Estão entendendo até aqui? Apesar o templo de Zorobabel, apesar de ter sido muito humilde, comparando com o templo, a construção do templo de Salomão, mas a profecia na época, eu quero que vocês prestem atenção, que vocês vão entender no final.
A profecia na época dizia o seguinte, em Ageu 2:9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Guarde isso. Amém? Então Zorobabel, com mais 50.000 judeus, foram e reconstruíram o novo templo. É o terceiro templo. E Ageu profetizou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Agora vamos no quarto templo. E esse templo, ele foi destruído também. O quarto templo foi construído por Herodes, chamado Herodes o Grande, que matou quase toda a sua família. Um assassino cruel. 19 a.C., ele deu o início à construção do templo. E ele começou a construir o templo de Jerusalém. Ele utilizou em torno de aproximadamente 1.000 sacerdotes como pedreiros. Amém? E o edifício principal demorou 1 ano e meio. O edifício principal demorou 1 ano e meio. Os átrios foram construídos em 8 anos. E o restante demorou 36 anos para ser construído. Ao todo, essa construção faraônica demorou 48 anos, 46 anos. Jesus chega perto daquele templo fabuloso, eles pediram um sinal. Ele falou assim: derruba tudo isso que eu vou erguer tudo de novo em 3 dias. Eles falaram: esse homem está bebendo demais, ele está louco. Ninguém entenderam, nem muito menos os discípulos, mas só depois da ressurreição. Quem me compreende? Segundo o historiador Flávio Joséfos, ele afirma no seu livro História dos Hebreus que o templo de Herodes, que foi construído por ele tinha 5 metros de altura a mais do que o templo de Salomão. Mas a glória da segunda casa não seria pelo fato do templo de Herodes ser mais alto do que o templo de Salomão, mas sim por quê? Porque a profecia de Ageu 2:9 iria se cumprir cabalmente. Eu vou ler de novo. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar daria paz. Por quê? Porque o próprio Deus em pessoa estaria ali, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Ele estaria ali presente. Amém? A Bíblia diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a glória da última casa foi maior do que a primeira, não porque tivesse 5 metros a mais de altura, mas sim porque o desejado de todas as nações estaria ali presente em pessoa, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para o quinto templo. Ao declarar: derribai este templo, em 3 dias o levantarei, Jesus agora ele muda o conceito de templo. Amém? Ele muda o conceito de templo. Se ele disse lá diante do templo de Herodes: agora vocês não precisam de vir aqui orar, e aqui neste lugar que Herodes construiu, porque eu sou o templo, quem vier até a mim, eu receberei adoração. Vocês podem me adorar, porque eu e o Pai somos um. Mas agora no 5º templo, Jesus, ao declarar: derribai este templo, em 3 dias levantarei, Jesus novamente ele muda o conceito de templo, dizendo: o seu corpo agora é o verdadeiro templo. Porque Jesus ele disse: eu tenho que ir embora, discípulos, porque se eu não for, a obra não é concluída, e o amigo não fica com vocês.
Mas se eu for, vocês serão beneficiados, porque o meu amigo Espírito Santo estará com vocês. Vocês hoje precisam de vir até a mim para poder prestar adoração. Mas quando eu passar para a nova fase de conceito de templo, vocês se tornarão o templo do Senhor. Vocês se tornarão o templo do Deus vivo. O próprio Espírito Santo estará habitando dentro de vocês. Olha que coisa gloriosa, gente. Jesus, ele disse o seguinte. Jesus, ele disse: o seu corpo é o verdadeiro templo. No quinto templo, o Senhor Jesus, ele disse: vocês podem me adorar. Vocês podem, e eu estou aqui para aceitar a adoração de vocês. Mas eu tenho uma obra gloriosa para realizar na vida de vocês. E eu quero fazer de vocês templo do Espírito Santo de Deus. Em sexto templo, o Senhor disse que após a sua morte e ressurreição, ele diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Então é o Senhor Jesus que nos batiza no Espírito Santo e com fogo. Ao cumprir essa fala, ele também cumpre a sua promessa que está escrita em Atos dos Apóstolos 2,4, lá em Pentecostes. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta em Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 16: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você? Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então nós hoje somos o sexto templo. Amém? Nós somos o templo onde que a presença de Deus, ela mora, vive. Olha que coisa gloriosa. Meus amados irmãos, a condição para ter a presença de Deus continuamente na sua vida, ela continua, a ordem continua sendo vigente da mesma forma da época que aconteceu na época de Salomão. Precisamos de entender que a obediência, exclusividade e adoração é uma norma que Deus estabeleceu para os santos. Se você não andar na obediência e você não ter Deus como exclusivo na sua vida e não adorá-lo, porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, de forma nenhuma você se tornará um templo. Então hoje eu não preciso lá no túmulo onde Jesus ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Eu não preciso ir na réplica do templo de Salomão. Eu não preciso ir em nenhum lugar específico para sentir a presença de Deus, porque hoje a presença de Deus, ela está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. E eu quero que vocês notem que eu vou falar até que você busque o Senhor com muito entusiasmo, até que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Eu vou falar até te incomodar bastante e você querer buscar Deus com toda a sua força. Eu não vou me cansar de falar até que Jesus venha. Você se batizou nas águas, aleluia, glória a Deus por isso. Os seus pecados são perdoados. O Espírito Santo está em você, não tenho dúvida nenhuma. Mas isso não é suficiente. Jesus disse que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, batizados no poder do Espírito Santo. Quem me compreende, diga graças a Deus. Deus, ele quer que você seja transbordado pelo poder e da graça e a virtude do alto. Precisamos de buscar a presença de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E ele quer te levar a ter uma intimidade profunda com Deus, porque ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo não é uma pomba, ele não é um vento, mas ele é uma pessoa. Uma pessoa que você conversa, dialoga, te ensina, te doutrina, te guia, te orienta e te ensina como você deve orar. E quando você não ora corretamente, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma coisa tremenda.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa é diferente. O olhar é diferente, o rosto diferente, o brilho é diferente. Eu não preciso ficar cantando música de louvor evangélico na rua para todo mundo olhar para mim e falar que eu sou um crente. Um crente cheio do Espírito Santo é visível. Você olha na cara dele, você olha no rosto dele, você vê Deus na cara dele. Pode ser um ateu, pode ser um macumbeiro, pode ser uma pessoa de outra religião, de outra fé, que não conhece a Deus e nunca conheceu a Deus e não conhece, um ímpio não conhece. Mas ele bate o olho em você e fala assim: eu não sei o que é, mas ele é diferente. Ele é diferente. O Pedro estava sendo cirandado como um trigo, porque Jesus tinha intercedido por ele antes, para a fé dele não desfalecer, mas ele estava sendo cirandado, estava sendo julgado de um lado para o outro na casa de Caifás. Alguém disse para ele: você é um deles, hein? Eu não, nunca vi. Você fala como ele. Eu, hein? Você está louco. Irmão, não tem como esconder não, irmão. Aleluia. Até um crente meio afastado, irmão, não tem como você camuflar durante muito tempo. Se alguém não descobrir, o diabo vai te apontar ali. Quem me entende? Amém? Então nós estamos vivendo hoje no 6º templo. Então ao longo de toda a história houve 7 templos, 6 templos, mas o 7º nós vamos ainda viver. Amém? Nós estamos nos preparando para vivermos o 7º templo. Você quer viver o 7º templo? Pastor, tem coisa melhor do que esta? Claro que tem. Olha que coisa gloriosa de você ser cheio do Espírito Santo. Tem coisa melhor do que essa? Melhor do que dinheiro, melhor do que fama, melhor do que poder, melhor do que tudo, melhor do que tudo é a presença do Espírito Santo sobre a minha vida e tua. Mas ainda há uma coisa melhor ainda, porque Deus vai nos tirar daqui, vai nos levar para a sua casa. E nós vamos viver o 7º templo. Aleluia. Muito em breve viveremos o 7º templo, meus irmãos. Não... Por que 7, né? 7 é o número da perfeição. Irmão, presta atenção. Deus, ele faz tudo perfeito. Presta atenção para você entender a conexão. Lembra que lá no jardim do Éden não existia templo? Deus falava com Adão aonde? No meio do arvoredo, no meio das árvores, no meio dos pomares. E aí, Adão, tudo bem? Conversava. Deus, ele vai nos integrar novamente naquele início daquele estado. Vai voltar como era antes. Deus, ele vai já está tudo planejado, irmão. Tudo planejado. Eu vou te mostrar pela Escritura Sagrada. A Nova Jerusalém celestial, a Bíblia diz que não haverá templo. Assim como no princípio não havia templo no jardim do Éden, o ser humano, ele desfrutava da comunhão e da presença de Deus continuamente. Nós também desfrutaremos. Eu vou te mostrar. A profecia diz no livro do Apocalipse 21, 22: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No céu não há templo. Então me explique, pastor, como é que funciona isso? Se hoje Deus, na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de mim, quando eu chegar no céu, eu vou morar dentro dele. Quem me entende, diga glória a Deus. Deus, ele será o nosso templo. Amém? Nós teremos um convívio, uma comunhão plena, completa, perfeita. Nós não teremos nenhum risco de sermos destruídos. Nem um dos maiores profetas do Velho Testamento, Moisés, ele queria ver Deus, e Deus, ele disse: você não pode ver, você não pode olhar na minha face. Não. Claro que não. Porque se você olhar na minha face, eu vou te matar. Você morre. Porque você é homem, é pó e é pecado. Nem os serafins, uma das classes de anjos mais elevadas do céu, eles têm 6 asas. 2 para cobrir os seus rostos, 2 para cobrir os seus pés e 2 para voar. Eles cantam de dia e de noite. Isaías capítulo 6: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Deus, ele disse: mas eu vou fazer uma coisa por ti, Moisés. Eu vou te colocar aqui na fenda dessa rocha, e você vai, através desse buraco, você vai ver o passar do outro lado.
Isso é chamado antropomorfismo, atribuições das faculdades humanas a Deus. Deus se fazendo como humano para que nós possamos compreender a sua espiritualidade, a sua divindade, a sua deidade. Quando ele olha pelo buraco daquela fenda, alguns historiadores dizem que ele viu a sombra do calcanhar de Deus. A sombra do calcanhar. E quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, a ponto de ninguém conseguir olhar no rosto dele. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Quem anda com Deus, a presença de Deus está na sua vida? Vou falar uma coisa importante que o Senhor me lembrou aqui. Não é suficiente você ter unção, você tem que ter a presença. Quem me entende? Eu vou te explicar. Há uma diferença entre unção e presença. Você pode ter unção para pregar. Você pode ter unção para realizar milagres. Mas se a presença não for contigo, não significa que você é completamente dele. Complexo de entender. Por isso que Jesus ele disse: naquele dia muitos me dirão: em teu nome eu preguei, profetizei, realizei milagres, expulsamos demônios. Jesus dirá a eles abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Você já viu pela televisão esses mercenários que estão atrás de grana e dinheiro, só pregam dinheiro o tempo todo, conhece? Realizam até milagres, né? Fazem muitos sinais. Tem unção, chama, é unção, Deus deu. Deus não tira o dom de ninguém. A Bíblia diz em Hebreus 11:29, os dons e a vocação de Deus é dada sem arrependimento. O que Deus te deu é teu, mas um dia vai te cobrar. Um dia vai pedir acerto contigo. Uma coisa é você ter a unção, outra coisa é você ter a presença. Deus falou com Moisés assim: você vai fazer algo para mim. Eu vou te dar poder para isso, Moisés, pode ficar tranquilo. Não, mas eu quero que a tua presença vai comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Aí Deus ele disse: pode ir, que a minha presença vai contigo. Por isso que quem tem a presença de Deus junto, você pode não estar vendo ele, mas se ele estiver no ambiente, você sente ele. Você sente ele porque quem está nele está com ele. A presença de Deus está com ele. Por isso que a Bíblia diz que Enoque, com 75 anos de idade, começou a andar com Deus. Com 365 anos de idade, Deus o tomou para si, porque andou com Deus. Elias, o tisbita, andava com Deus. Deus achou por bem não permitir que ele morresse. Mas no meio do redemoinho, Deus levou ele no meio da carruagem de fogo e levou ao céu. Está vivo até agora. Aleluia. Quem me entende, diga glória a Deus. Eu quero que os irmãos entendam que os templos do passado foram falíveis e houve tempo determinado para a sua queda e destruição. Mas esse templo aqui, Deus ele fez o seu corpo para ser templo do Espírito Santo. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, eu não quero falar sobre esse assunto, eu só quero citar esse exemplo. Eu não quero falar sobre essa questão, mas eu quero só citar o exemplo. Três jovens me perguntaram alguns dias atrás: pastor, tem alguma coisa na Bíblia que proíba eu fazer tatuagem? Porque eu ouvi de uma igreja aí que esse pastor falou que eu posso fazer, não há problema nenhum. Eu disse: sim, mas com certeza ele vai usar um argumento para você que isso está na época da lei, isso já foi abolido, entendeu? É? Sim, foi abolido. Deus ele não autorizava nós marcarmos o nosso corpo, porque isso era uma prática dos ímpios e pagãos. E Deus ele quer que os seus filhos sejam separados e diferentes. E agora, o que eu faço? Eu disse para essa pessoa assim: você tem uma casa linda, imagine, você tem uma casa dos seus sonhos, aquela casa linda, maravilhosa, demorou anos, você pintou ela, fez aquele muro especial, você pensou todos os detalhes, tudo pintadinho, bonitinho. No outro dia de manhã, quando você sai pelos portões de casa, passou aqueles pichadores e fizeram aquela obra ali, e rabiscaram tudo aquele muro. Você ficaria feliz com aquele, hein? Roubou a beleza, né? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto:
Quando você se torna servo de Deus, a sua vontade não prevalece. Quando você se torna templo do Espírito Santo, não é a tua vontade que prevalece, mas a vontade dele. O seu corpo não te pertence, mas pertence ao Espírito. Aí eu disse para esses jovens: faça o seguinte, pergunta o Espírito Santo, vai ser melhor do que eu. Porque se eu falar para você, você vai querer argumentar teologicamente comigo. Mas se você tiver o Espírito Santo, pergunte ele. E se ele falar que para você fazer, faça. Eu duvido que vai fazer. Pastor, eu já fiz. Fica tranquilo, irmão. Na paz. Ninguém está te acusando, ninguém está te condenando, não. Eu só quero dizer para vocês que nós precisamos de entender que um homem e uma mulher, quando está cheio do Espírito Santo, ele tem prazer de satisfazer a vontade do seu Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. O seu corpo é santo, o seu corpo é sagrado, consagrado ao Senhor. E Deus, Ele quer que você zele por Ele. Deus, Ele quer que você zele pelo seu templo. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinhos que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu conheço uma igreja aí que pode tomar um negocinho. Eu quero te perguntar uma coisa: você pode tomar um negocinho? Você pode até querer, mas se você tomar ali um dedinho de um pouquinho de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, se você passar numa blitz, uma vez eu fui parado, eu estava vindo lá de Itaperuna, pela primeira vez na minha vida eu fui parado pelos federais, minha família está no carro, aí falou assim: por favor, o senhor me acompanha? Ele veio com um bafômetro para mim, né? Falei: coloca a boca aí. Não, ele está fazendo o serviço dele, eles são maravilhosos, os policiais. Coloca a sua boca aí. Eu soprei, né? Ele falou: não está constando. Eu soprei mais uma vez. Faz assim, assim. Eu falei assim: o senhor oficial, com todo respeito, eu posso soprar aqui o dia inteiro. Eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei na minha vida. Eu sou crente em Jesus Cristo. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Irmãos, o apóstolo Paulo disse: enquanto o álcool tira o seu domínio próprio, presta atenção, é provado isso. Um pouquinho de álcool, isso rouba a sua perspicácia, seu reflexo, etc. Você sabe muito bem disso, eu não preciso falar disso. Um pouquinho só rouba o seu domínio próprio. Paulo disse: se você encher do Espírito, você passa a ter domínio próprio. Já pensou? Você vai saber tratar melhor a sua esposa, você vai saber tratar melhor o seu esposo, você vai ser mais honesto no seu trabalho, você vai respeitar melhor a empresa onde que você está, porque se você está lá tirando uma grana do lugar, sustentando a sua casa e fica falando mal da sua empresa que você trabalha, você é desonesto. Não fala mal do seu patrão, não fala mal da sua empresa, mas abençoa o seu patrão. Se você está insatisfeito com a empresa que você trabalha, saia de lá, mas não age como ímpio. Não faça isso. Nós somos chamados para abençoar, fazer diferença. Quem me compreende? Eu não posso ir à frente de Jesus e tá bom, eu acho que já falei muito. Glória a Deus. E eu quero que vocês guarde na sua cabeça: Deus, Ele quer fazer de você o templo do Espírito Santo. Eu sei que vocês já são um templo do Espírito Santo, mas eu quero que vocês entendam que você precisa ser cheio do poder. Cheio do poder do Espírito Santo. Quem me entende? E muito em breve nós estaremos indo para a nossa cidade celestial. E o leão de Judá olhará para mim e para você e dirá assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai olhar para nós. Eu vou ver o leão. Aleluia. Quem vai ver o leão comigo? Será que eu vou ver o leão, se nem os serafins podem ver talvez? A Bíblia diz, no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Eu me apropriei dessa promessa e tomei posse dela. Aleluia. E eu quero te dizer que o momento da glória está muito próximo. Se apodere dessas promessas maravilhosas, porque Deus, Ele quer fazer
uma obra gloriosa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, meus amados irmãos.